Olá, pessoal, você que é investidor, que gosta de fundos imobiliários, que todos os dias acompanha o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o RPR11, também conhecido como Urca Prime Renda, Fundo de Investimento Imobiliário. Então, a primeira coisa que eu já preciso explicar para vocês: nós temos fundos imobiliários de shopping, nós temos fundos imobiliários de escritório, nós temos fundos de fundos, nós temos fundos de renda urbana e existem fundos que eles são fundos de investimento para construção de imóveis, ou seja, a construção, o investimento lá do zero, né? A investimento lá, comprou loteamento, constrói o imóvel até chegar à venda deste imóvel. E um destes fundos imobiliários que faz muito bem esse tipo de trabalho é justamente o RPR11. Logo, você que vai acompanhar esse vídeo tem que saber que esse é um tipo de segmento que pode entrar na minha carteira e eu não posso expor a minha carteira lá de fundos imobiliários acima de 5% num tipo de fundo imobiliário desse, certo? Então você vai concentrar sua carteira principalmente em papel, shopping, né? Logístico, renda urbana, e você vai deixar uma porcentagem para investir em fundos imobiliários que têm capacidade de dar um grande retorno. Por quê? Porque este tipo de fundo ele é um pouco mais arriscado. Por quê? Enquanto os outros segmentos já está o imóvel lá pronto, aqui não. Aqui investe no terreno, investe ali para finalizar a obra e a obra finalizada, esse imóvel ele é vendido. Logo, existe um risco embutido e um risco grande, porque uma coisa é você pegar um imóvel pronto, outra coisa é você começar esse imóvel do zero, capinar o terreno, escavar as bases, fazer terraplanagem, ou seja, todo o sistema até a finalização do imóvel, certo? Logo, como ele é mais arriscado, logo a taxa de retorno dele é maior, logo a volatilidade dele é maior, certo? Ele pode subir de uma vez, como ele pode cair de uma vez diante da influência do mercado. Então, preciso deixar você bem ciente disso antes de apresentar o resultado aqui e você dizer que ele é muito bom porque o dividendo está muito alto, ou você dizer que ele está muito ruim porque a queda dele está muito grande. Você precisa primeiramente entender do que é que nós estamos falando para que você possa fazer uma análise crítica, certo? Descendo aqui, né? O que nós temos aqui? Nesse cenário de Selic subindo, dólar estável, ou seja, o dólar começou a cair porque a Selic começou a subir, ou seja, a vazão dos dólares, a saída do dólar começa a parar, né? Ou seja, as pessoas deixam de trocar real por dólar. Então, esse aumento da taxa Selic, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros, certo? Então, se qualquer pessoa quiser comprar um imóvel, investir no imóvel, ele vai pegar esse dinheiro emprestado a um juro maior. Logo, o que é que isso faz? Isso impacta diretamente, porque se eu estou construindo um imóvel para ser vendido, a taxa de juro está alta, o financiamento da minha obra vai ficar mais alta e quando eu vender, eu vou vender mais caro. Você entender? Logo, se a taxa de juro está subindo, isso impacta diretamente o fundo. O que é que o fundo fez? O que é que o fundo anda fazendo? Ele está aproveitando esse cenário para acelerar a finalização das obras, certo? Ou seja, ao invés de ter ali 150 milhões investido, acelerar essas obras e ficar somente ali com 30 milhões rodando ali nos empreendimentos. Para quê? Porque senão a taxa de juros sobe mais, a obra fica mais cara e fica mais difícil você conseguir um financiamento, né? Até porque a inflação tem dado umas pequenas disparadas,
Não por causa da política monetária, que é frouxa, mas por causa da política fiscal. O governo segue gastando, certo? Então vocês entenderam agora a primeira parte, mas vamos passar agora para o texto em si do relatório gerenciado, certo? Ele tem um valor de mercado de 972 milhões. Esse valor de mercado está sendo precificado para baixo. Por quê? Porque está mais difícil financiar essa obra. A sua cotação está R$ 82,86, mas ele tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhões, o que dá uma cotação patrimonial de R$ 102,30. Ou seja, o patrimônio está lá em cima, mas o mercado está precificando para baixo, porque a Selic está alta e vai ficar mais difícil investir nesse tipo de empreendimento. Show? O dividendo foi de R$ 1, certo? Os dividendos dos últimos 12 meses dá aproximadamente R$ 13 por cota. Tem 82.157 cotistas e tem uma liquidez de 1,4 milhões. Ou seja, ele é bem arriscado, mas caso você compra, você ali consegue ali vendedores e compradores no mesmo dia, não tem nenhum problema, certo? Outro ponto, no mês de agosto de 2024 não houve novas integralizações ou vendas, ou seja, nada foi adquirido, como também nada foi vendido, mercado parado, certo? O pipeline de novas operações e negociações está em 240 milhões de reais. Olha para você ver, com a taxa média de IPCA mais 12. Aí você diz, poxa, IPCA mais 12, caramba, que loucura. É o tipo de segmento. IPCA 12 não tem lógica é num fundo de shopping, de galpão logístico. IPCA 12 nesse segmento é normal, porque você vai pegar um terreno cheio de mato, você vai terraplanar ele, você vai cavar os alicerces, você vai construir o imóvel para vender, certo? Porque muita gente tem a mania de dizer, IPCA mais 12 já é high yield. Calma, depende do segmento. IPCA mais 12 é arriscado? É, mas nesse segmento aqui é algo normal. Bote isso na sua cabeça, que é para você aprender a fazer leitura das coisas, certo? Outro ponto importante, a receita do fundo, ela vem caindo, né? Há um ano atrás ele conseguiu uma receita de 15,5 milhões, agora, um ano depois, ele está com a receita de 12,8. Por quê? Quando a taxa de juros ela sobe, fica mais difícil você financiar esse tipo de segmento. Já as despesas, elas continuam a mesma, né? Pelo contrário, elas fizeram foi cair, né, ao longo aí de um ano, certo? Se nós olharmos o resultado contábil dá R$ 1,29, resultado do caixa R$ 1,10, resultado distribuível, né, aqui R$ 1, despesas 10 centavos, reserva 0, resultado distribuído R$ 1 e resultado acumulado R$ 1,33, certo? Ou seja, ele consegue extrair muito, mas também é muito arriscado, certo? Os dividendos, né, distribuído aí para o seu cotista, né, foi de R$ 1,17 e evidentemente vem despencando, né? Nós esperávamos a Selic cair, a Selic caiu, mas rapidamente já deu indício de que ela iria subir, impactando diretamente o dividendo, certo? O dividendo já foi aqui bem alto, né? 14,90%. Em agosto bateu 12,38%, só que vale lembrar que 18,38 foi em agosto, porque se nós formos olhar aqui em outubro, aqui no Investidor 10, olha o que aconteceu. Ele sofreu uma queda muito grande com a perspectiva de nova subida na Selic, o que fez o dividendo dele pular para 18,20%. Ou seja,
uma subida violenta, né? Porque até agosto estava 12,38%. Agora, nesta terça-feira, já saltou para 18,20%. Ou seja, eu botei aqui o gráfico até dos últimos 5 anos, só para a gente ver, ó, a queda que ele sofreu agora foi uma queda tão violenta que levou ele aos patamares de pandemia, só para você observar o quão este fundo ele se encontra no atual momento descontado, ou seja, ele começou com um dividend yield há um ano atrás de 1,16, estava em agosto 0,98, mas provavelmente já voltou para esse patamar acima de 1%, porque ele está com um dividendo de 18, ou seja, está pagando 1,3, 1,4, ou seja, está batendo aqui todos os benchmarks, IPCA, CDI, está batendo tudo, né? Então, o cenário aí está bem interessante, certo? Com relação ao volume de negociado, né? Ele caiu aqui quando comparado ao início do ano. No início do ano era 35.314 aqui no mercado secundário, agora caiu para 31.428. Se nós olharmos também a liquidez, ela sofreu também quedas, né? Ela vem andando de lado, Selic subindo, a liquidez do fundo anda de lado e a cotação despencou, como nós podemos observar aqui em agosto, estava R$ 82,86. Agora, quando nós olhamos aqui no Investidor 10, está R$ 67,63 por causa da subida da Selic. O número de cotistas, quando comparado a um ano atrás, caiu 10 mil, né? Estava 92 mil cotistas, caiu para 82 mil, ou seja, aproximadamente 10 mil cotistas saíram desse tipo de fundo imobiliário por causa da subida da Selic, certo? Se nós olharmos aqui, o patrimônio dele aumentou, a última vez de grande aumento do patrimônio foi em outubro de 2022. O número de operações, né, nós observamos aqui no fundo, está bem elevado, né? Ou seja, mesmo que ele venha dando de lado desde 2023, mas o número de operações continua a mesma, distribuído aí por diferentes estados, né? Ou seja, diferentes regiões do Brasil. Aqui nós temos os ativos da carteira e, como vocês podem observar, todos eles com taxa elevada, certo? Tem um FDIC aqui, CDI 10%, tem uma debênture IPCA 12%, aí começa CRI 16%, IPCA 11%, IPCA 12%, IPCA 12,86%, IPCA 16%, IPCA 16%, IGPM 11%, ou seja, para esse tipo de segmento, que é muito arriscado, essas são as taxas. E daqui, ó, aqui são os imóveis que estão em operação, ou seja, estão aí no período aí de vendas e de início aí da construção desses imóveis para chegar no final eles serem vendidos, certo? Se nós voltarmos aqui para o Investidor 10, né, que vocês estão mais familiarizados com ele, se nós descermos aqui, ele é um fundo híbrido, né? Ele é considerado um fundo principalmente de papel, porque ele investe na construção desses imóveis, tem uma taxa de administração muito baixa, 0,25, que deixa ele ainda mais atrativo, tem um número de 82.148 cotistas, aproximadamente 11,7 milhões de cotas estão disponíveis no mercado, seu valor patrimonial muito grande, R$ 102,30. Seu dividendo caiu agora no último mês, 0,95, tem um patrimônio de 1,2 bilhão, né? Se nós descermos aqui, infelizmente, em cenários de Selic alta, que foi, infelizmente, o último período que nós vivemos, em todos os períodos ele acabou perdendo aí para inflação. Claro que ultimamente foi o maior impacto na casa de 12%, porque Selic fez um V. Ela começou a cair,
caiu bem, saindo de 13,75, batendo 10,25, né? Subiu agora para 10,75 e quando ela faz um V, não tem para onde correr, acabou sendo impactado na casa de 12%, né? Mas, se nós olharmos o dividendo dele atual, 18,20, e nos últimos 5 anos ele está com dividendo de 24,04%, ou seja, em média ele pagou quase 25% ao ano e parece que ele se encontra num momento bem interessante para aportar, porque ele voltou ali os patamares de pandemia, ou seja, meio que o que ele caiu, ele tinha que cair, né? Já distribuiu megas dividendo, por exemplo, R$ 3,23, e agora está distribuindo um dividendo aí bem menor, na casa de 0,95, mas aqui não é importante, certo? Dividendo não é importante. O que é importante de dividendo é isso, ó, é isso aqui. Ou seja, quando comparado à cota, quanto é que eu recebi? 1,19. Ou seja, mesmo no seu cenário de maior queda, ele vem pagando acima de 1%, e isso é muito bom para você que é investidor, que espera ganhar o dinheirinho. Ele vem perdendo para o CDI e vem perdendo também para o próprio IPCA, né? Isso, infelizmente, são as duas notícias ruins. Ele vem perdendo para o CDI, ele vem perdendo para o IPCA, mas em compensação vem pagando muito, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou deixar o link aí na descrição do curso da Sono, um dos melhores cursos de investimento sobre fundos imobiliários. Vai lá, se matricula, aprende a investir, para você não ficar investindo aí em qualquer tipo de coisa e perder o seu dinheiro, certo? Então vai lá, se matricula, fez o curso, não gostou, a Sono devolve todo o seu dinheiro, não tem nenhum problema. E antes de terminar esse vídeo, chamar a sua atenção que o RPR11 está com dividendo de 18,20, mas você estude este fundo antes de investir. Lembre-se do início do vídeo, o disclaimer que eu fiz, para que você pudesse entender que tipo de fundo imobiliário é esse, para você não se empolgar olhando somente para o dividendo na tela, certo? Então, valeu, obrigado. Você que não é seguidor, segue o nosso canal, deixe comentário e até o próximo vídeo.